Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Donna Winger. Donna Ellen Brown Winger nasceu no dia 10 de novembro de 1963 na cidade de nome Hollywood, localizada no sul dos Estados Unidos, no estado da Flórida. Ela foi criada em uma família judia. Foi descrita como sendo uma mulher carismática, gentil e dedicada à família. Ao longo da sua juventude, demonstrou grande interesse em ajudar os outros. Esse espírito altruísta a levou a seguir carreira na área da saúde. Eventualmente, ela se formou como técnica de radiologia. Nessa área, ela teve a oportunidade de trabalhar ajudando as pessoas, tornando-se uma profissional bem respeitada. No final do ano de 1987 e início de 1988, a Donna foi a um encontro às cegas arranjado por uma colega do seu trabalho com o seu meio-irmão de nome Mark Alan Winger. Assim que eles se viram, foi amor à primeira vista e rapidamente eles começaram a namorar. O Mark nasceu no dia 26 de novembro de 1962 em Elyria, Ohio, e também foi criado em uma família judia. Ele era um rapaz carismático, simpático e bastante esforçado. Em 1985, ele se graduou bacharel em física. Em seguida, se tornou o segundo tenente no Exército dos Estados Unidos. Após servir por 2 anos, um nos Estados Unidos e um na Coreia do Sul, o rapaz foi contratado por uma empresa de fabricação de instrumentos de laboratório em Riviera Beach, na Flórida. Após 6 meses de namoro, o Mark pediu a Donna em casamento. Esse casamento aconteceu no dia 4 de março de 1989. Após um curto período na Flórida, o casal se mudou para Springfield, em Illinois. Em junho de 1985, o casal adotou uma criança. A chegada dessa filha era a peça que faltava para que eles pudessem ter uma família completa. Porém, no dia 23 de agosto de 1995, aconteceu algo bem estranho. A Donna pegou um transporte fornecido pelo aeroporto de St. Louis para voltar para sua casa após ter feito uma viagem. O motorista, um rapaz de nome Roger Harrington, comportou-se de maneira bem estranha durante essa viagem, dirigindo de forma errática e fazendo comentários bem inapropriados. A Donna, claro que ficou bem assustada com essa experiência e quando chegou na sua casa, a primeira coisa que fez foi contar para o seu marido o que tinha acontecido. O Mark ficou furioso e incentivou a sua esposa a fazer uma reclamação sobre esse motorista com a empresa de transporte. Menos de uma semana depois, no dia 29 de agosto, o Mark ligou para a polícia para relatar que tinha acabado de atirar em um intruso que tinha atacado a sua esposa dentro da sua casa. Quando a polícia chegou, infelizmente, encontrou a Donna já sem vida no chão da sala do casal. O Roger Harrington, aquele motorista estranho, também foi encontrado sem vida na propriedade. Ele tinha levado 3 tiros que tinha vindo de uma arma que o Mark tinha. De acordo com o depoimento do rapaz, o Roger teria entrado na sua casa e atacado a Donna utilizando um martelo. E ele, em um ato de autodefesa e também para proteger a sua esposa, atirou contra esse invasor. As investigações preliminares pareciam confirmar essa versão dada pelo Mark. Provavelmente o Roger tinha a intenção de se vingar da Donna por ela ter feito uma reclamação dele na empresa em que ele trabalhava. Por isso, a polícia aceitou rapidamente essa história, tratando o Mark como um herói que tinha tentado apenas salvar a vida da sua esposa. Aparentemente, não tinha mais nada para investigar. Por isso, esse caso foi encerrado e o viúvo recebeu bastante apoio de familiares e amigos enquanto lamentava tudo o que tinha acontecido. No entanto, com o passar dos anos, novos detalhes sobre esse caso vieram à tona. Em 1999, uma ex-babá do casal
e melhor amiga da dona, de nome Jean Schultz, foi até a polícia para dizer que acreditava firmemente que o Mark tinha envolvimento na morte da sua esposa. Ela também disse que mantinha um relacionamento extraconjugal com ele na época em que esse crime aconteceu. E isso porque se dizia melhor amiga da dona, né? A Jean afirmou para a polícia que o rapaz tinha comentado com ela várias vezes sobre querer tirar a vida da sua esposa e que ele inclusive já tinha até considerado algumas formas de fazer com que isso acontecesse. Essas revelações acabou despertando o interesse da polícia e eles então decidiram reabrir esse caso. Durante a revisão das provas, foi descoberto que a cena do crime não fazia sentido com a versão de como tudo tinha acontecido naquele dia que o Mark tinha contado. A posição dos corpos e o padrão dos ferimentos indicavam que a dona tinha sido atacada enquanto estava ajoelhada, como se estivesse implorando pela sua vida. Também encontraram, na época, algumas evidências no carro do Roger que sugeriam que o Mark, na verdade, tinha o convidado para ir até a sua casa no dia em que esse crime aconteceu. Outra coisa que ficou também bem suspeito e que os policiais perceberam só nessa nova reanálise foi que cerca de 5 meses após a sua esposa perder a vida, o Mark contratou uma nova babá de nome Rebecca Simic. Rapidamente eles se casaram e tiveram 3 filhos. Para alguns familiares e amigos dele, esse casamento aconteceu muito rápido. Para um homem que dizia ser tão apaixonado pela sua esposa, ele a teria superado um pouco rápido demais. Será que ele já tinha um relacionamento extraconjugal também com a Rebecca antes da sua esposa perder a vida? Bom, depois de tudo isso que os investigadores descobriram, eles chegaram à conclusão de que o Mark tinha sim convidado o Roger para ir na sua casa no dia em questão, sob o pretexto de resolverem essa questão da reclamação. Quando o rapaz chegou na casa, percebeu que a dona estava no chão, provavelmente já sem vida. E antes mesmo dele ter a chance de dizer algo, o Mark o atacou. Depois o Mark teria arrumado toda a cena do crime para que parecesse que o Roger, que tinha ido lá para tirar satisfação sobre essa reclamação que a dona tinha feito, né, sobre o trabalho dele, e que realmente, na verdade, o Mark teria sido apenas um herói. Dessa forma, em 2001, o Mark foi preso e acusado de ter tirado a vida da sua esposa, da dona, e do Roger. Durante o seu julgamento, os promotores argumentaram que o rapaz planejou esse crime para poder continuar com seu relacionamento com a Jean. E, claro, né, ele também iria receber um seguro de vida bem gordo se a dona não estivesse mais entre nós. Também foram checadas as ligações e as mensagens de textos feitas na época nos telefones do Mark e do Roger. E essas mensagens e ligações foram apresentadas no julgamento. E era possível ver claramente mensagens entre o Roger e o Mark, aonde o Mark convidava o Roger para ir até a sua casa no dia em questão. O Roger, em momento algum, foi um intruso na casa do Mark, como ele mesmo já tinha dito para a polícia. Realmente, ele tinha sido convidado pelo Mark para estar na casa da família naquele dia. Mas por quê? Se nem ele, nem a dona o conheciam até aquele fatídico dia que o Roger tinha prestado serviço para a dona como motorista. Isso não fazia sentido para ninguém, nem para a polícia, nem para os investigadores. Por que o Mark tinha o chamado para ir até a sua casa se não fosse para incriminá-lo? Os paramédicos que atenderam a ocorrência no dia em questão também testemunharam e eles confirmaram que encontraram a dona de bruços no chão, e isso contradizia a declaração do Mark. A Jean também testemunhou que o Mark tentou envolvê-la em sua trama, onde ele afirmava que tudo seria melhor se a sua esposa
não estivesse entre eles. Mesmo nunca tendo assumido ter cometido esse crime, em maio de 2002, um júri condenou o Mark pelos assassinatos de primeiro grau da Donna e do Roger. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 2006, ele foi acusado de pedir a um colega da prisão para organizar 2 assassinatos. Uma de suas vítimas pretendidas era a melhor amiga da Donna, a Diane, com quem ele teve um caso e ela também tinha testemunhado contra ele em seu julgamento. A segunda vítima pretendida dele era um rapaz de nome Jeffrey Gellman, um de seus amigos de infância, de quem ele tinha um certo ressentimento por ter se recusado a pagar a sua fiança para sair da prisão no valor de $1 milhão. No seu plano inicial, o Jeffrey seria sequestrado e depois iriam pedir o resgate. Depois, ele e a Diane seriam mortos. Em junho de 2007, o Mark foi condenado por solicitação de assassinato e uma sentença de 35 anos foi adicionada à sua sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. A segunda esposa do Mark não voltou a se casar e cria dos filhos que ela teve com o Mark sozinha. Esse caso continua sendo um exemplo chocante de como um crime pode ser cuidadosamente planejado e encenado para que parecesse legítima defesa. A família da Donna, especialmente o seu pai, desde o início sabia que tinha algo errado naquele crime. Toda a conversa do Mark parecia muito encenada. Então ele lutou por anos para que a justiça fosse feita e que a verdade viesse à tona. A filha que a Donna e o Mark tinham adotado foi criada pelos pais da Donna, seus avós maternos, e ela cresceu sabendo de toda essa história trágica que aconteceu com a sua mãe e o seu pai. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!